Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, ainda com os sintomas do pós-Covid. Como todo mundo sabe, Tio Spook ficou internado 8 dias dentro de uma enfermaria de um hospital, tratando dessa enfermidade terrível, que realmente é real, é palpável e está causando um desastre dentro de toda a estrutura de saúde brasileira. Quem me salvou foi o SUS. Tenho muito orgulho de dizer que eu usei o sistema público de saúde e que foram médicos espetaculares que me atenderam e me auxiliaram, principalmente as fisioterapeutas, sendo que uma delas conseguiu detectar um sintoma que um médico não tinha se atentado. Não é incapacidade do médico, é porque o médico tem milhões de pacientes e eu fiquei muito mais tempo com a fisioterapeuta fazendo exercícios e ela conseguiu notificar o médico dizendo que eu tive uma enfermidade que pode vir a causar uma parte mais complexa para frente, tá? E se você quer saber qual é, assista ao vídeo, tá? Tem uma playlist chamada Covid-19 que eu coloquei no canal e você vai saber o que aconteceu comigo e toda a minha história. Bom, peço perdão ainda pela minha voz, tá? Eu vou tentar fazer o vídeo devagar para que a gente possa falar devagar. Então vamos lá. Hoje é dia, segunda-feira, dia do Spook Responde, onde eu vou trazer para vocês as dúvidas, perguntas, questionamentos, respostas de muitos inscritos que apresentam. Lembrem-se, são referentes aos vídeos e não questões pessoais, tipo, tem alguma coisa aqui no meu quarto, pode dizer o que é? Eu vi um negócio em 2002, pode me dizer o que é? Não, essas coisas a gente não vai responder. São dúvidas referentes ao conteúdo publicado no canal, que eu acho que é mais valia a todos, tá bom? Manuel Dutra. Tio Spook, uma dúvida. Veio muitas questões e eu queria quitar-la. Quitar-la é muito interessante, você deve ser de Portugal, porque não se usa muito quitar-la no Brasil. Com a sua ajuda, as terapias holísticas podem ser efetuadas por qualquer indivíduo caso aprenda com um mestre da linhagem dessa técnica? O holismo, ele é uma técnica ou várias dentro de um único contexto. Quais são as melhores escolas que você indica para quem está querendo optar por aprender? Na sua opinião, vale a pena ou não? Abraço, gosto muito do seu canal. Vou tomar um chazinho aqui porque a garganta está pegando e mesmo assim eu preciso fazer esse esforço para atendê-los. Sangue de virgem? Não, mentira. Chazinho de cranberry. Vamos lá. Terapias holísticas. Qualquer indivíduo pode fazer? Pode. Terapias holísticas, eles indiferem de crença. Você não vai fazer uma acupuntura achando que você vai encontrar Deus ali. Não, eu não acredito em Deus. A acupuntura fala de Deus? Não fala de Deus. A acupuntura é a aplicabilidade de agulhas mediante conceitos da medicina chinesa, dentro do princípio dos rios de energia, os qi de energia, que envolvem todo o processo de alimentar os órgãos, problemas emocionais e mentais. Então eles utilizam dessas agulhas. A auriculoacupuntura é a mesma coisa. Mocho bastão, tuiná, seja o Qigong interno ou externo, terapias desse tipo, elas são válidas no Oriente. O Oriente dá muito valor a esse tipo de conhecimento. Aqui no Brasil nós temos, acho que foi cíclico o que aconteceu, tá? Nós tivemos uma época de New Age. Essa época de New Age foi uma época em que muitas pessoas adentraram de cabeça dentro de um universo místico. Ou seja, nós tínhamos pessoas que compravam esses conhecimentos do Oriente e traziam para cá. As escolas de yoga começaram a se fortalecer, vários tipos diferentes de yoga. Teve um mundo assim bem místico e depois se fechou. Hoje nós temos um você que se salve-se. Se você quer aprender algo, você vai na internet e vai atrás de institutos, escolas e tudo mais. Mas dificilmente, assim, em 2000 as propagandas dessas escolas, dessas lojas esotéricas era muito maior. Hoje as lojas esotéricas deram até uma diminuída. Você encontrava loja esotérica em shopping. Hoje é mais difícil você encontrar.
Qualquer indivíduo pode aprender essas técnicas? Sim, vai depender claramente de cada indivíduo. Por quê? Nós temos indivíduos que têm crenças diferentes, credo diferente, pessoas que estão em épocas e fases diferentes de aprendizado. Vai depender de cada um, vai depender de cada indivíduo buscar se alicerçar dentro desse conhecimento. Lembrando que tudo é uma ponta de um iceberg. Não adianta fazer só Reiki, não adianta fazer só Magnify Healing. Não, você tem que continuar o seu processo de estudo sem parar. São essas ferramentas que vão abrir a sua cabeça em termos de aprendizado. A verdade ela é sempre dinâmica. A gente sempre está buscando novos conhecimentos, novas percepções, novos pontos de vista, novas saídas para perguntas que nós temos. Então, assim, qualquer indivíduo pode? Sim, livre de preconceito, livre de discriminação, livre de qualquer trava e que você possa ficar aberto a receber aquele conhecimento, sendo pago ou não. A grande maioria dos ensinamentos eles são cobrados, claro. As escolas vivem disso, os professores vivem disso. Quem aprendeu durante muitos anos merece receber o retorno financeiro, tá? O holismo é uma única técnica. O holismo é um conceito, não é uma técnica. Holismo é tudo aquilo que vamos dizer assim, não posso dizer que holismo tem a ver com religião, mas tudo que é holismo é tudo que é transcendental, tudo que é místico, tudo que envolve algo que transcende só o estado físico que nós temos. Então, holístico abrange conceitos amplos de tudo aquilo que é místico, tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é direcionado a uma fé, uma crença, um conceito, algo que você possa se apoiar. Existem, obviamente, dentro de todas as religiões, um princípio holístico, claro, porque você não se baseia só, por exemplo, você está lendo a Bíblia. A Bíblia por si só, em sua não exegese, ou seja, ipsis literis, lendo a Bíblia de cabo a rabo, você vai cair em conceitos holísticos, como anjos, como os Néfilins. Você vai entrar numa alegoria muito mística e muito holística, principalmente no que envolve os termos de Jesus Cristo. Quando você faz exegese dos livros, obviamente você vai cair em conceitos de história e você vai desmistificar a Bíblia. Mas ela tem conceitos holísticos que você fica encantado quando lido ipsis literis, sem qualquer tipo de interpretação real, tá? Todas as religiões possuem esse lado, possuem. Água benta, por exemplo, da igreja, é um conceito holístico. Não existe uma água benta. Para que você quer uma água benta? Ou seja, é uma poção mágica para, sei lá, tirar o demônio do corpo de uma pessoa. Ele é um conceito místico, ok? A utilização, por exemplo, do rosário, ele é um sistema devocional e que deveras poderia até cair num conceito holístico, porque você utiliza para fazer a sua devoção, a sua entrega da sua fé, a sua entrada dentro desse universo místico ao qual você vai fazer suas práticas de oração, tá? Então, todas por si só têm conceitos holísticos interessantes. Quais são as melhores escolas? Eu não indico escolas. Eu não peço para que as pessoas sigam o meu caminho, mas que as pessoas tenham livre-arbítrio para predeterminar o que é bom para elas hoje. Então, se elas querem aprender coisas relacionadas às terapias alternativas, vão procurar conceitos palpáveis. Medicina chinesa, auriculoacupuntura, acupuntura. Aí entra em conceitos de bioenergia, que pode envolver Reiki, Magnify Healing, Qigong, ou mesmo outras técnicas, Mocho Bastão, acupressura, Tuiná. São todas técnicas válidas para você poder aprender e desenvolver conceitos de terapias alternativas. Lembre-se, um terapeuta, não lembro como é que era o nome, naturopata, uma coisa assim, naturopata, ele não tem uma formação única e exclusiva dentro de uma única área. Ele busca aprender e expandir o leque dentro de diversas áreas, tá? Então não se apoiem em uma, explorem mais. Minha voz está horrorosa. Renan, a bestia. A bestia. Tio Spook, obsessores nos atacam? Não necessariamente. Nos dão doenças? Não necessariamente. Que isso?
Peguei uma gripe, de quem? De um obsessor. Não, isso não existe. E muitas vezes não podemos fazer nada. Ao contrário, podemos fazer muitas coisas. É que vocês não têm as ferramentas e não procuram as ferramentas e não querem nem saber das ferramentas para poder lidar com o mundo espiritual. A grande maioria transforma esse tipo de conceito num mercantilismo ou mesmo banalizam esse conceito. Ou, no meu caso, né, muitas pessoas me atacam. Ser errado por meio de desdobramento pedir para o obsessor que te prejudica sair de sua casa? Renan, você sabe fazer desdobramento, querido? Eu, Rodrigo, com 30 anos de estudo de espiritualidade, eu não faço desdobramento, não preciso. Tem pessoas que querem pular diretamente para o abismo. Pula. Vamos lá. Que te prejudica sair de sua casa e ele não sair, atacá-lo com técnicas como raio de luz. Raio de luz? Por que você não usa um sabre de luz? E expulsar ele. Sei que eles não têm total culpa por não terem perfeita consciência. Putz. Do que fazem e gostaria de saber se isso geraria karma negativo à minha pessoa. Renan, não só você, mas as pessoas precisam ter mais conhecimento antes de sair por aí tocando em obsessores. Vamos lá. Primeira coisa, a gente já falou de conceitos de obsessores aqui em vários vídeos. Obsessores levam doenças? Cara, não. Não. E eu já expliquei o fato. Vamos lá, vamos entender como tudo funciona. Você tem lá sua vida. Você tem o seu corpo físico, você tem o seu corpo emocional, suas emoções, você tem o seu corpo mental, seus pensamentos. Muito bem. Você é um indivíduo. De repente você fuma, bebe, usa drogas. Você acha que você vai ter uma vida tranquila em meio à curtição, for fun, festas e tudo mais? Não. Por quê? Porque consciências, seres humanos que falecem, e a consciência fica perdida no mundo espiritual, transformando-os em obsessores. Esses caras que usaram drogas, curtiam a vida fofã e tudo mais, eles vão atrás de pessoas que têm a mesma energia, a mesma vibração. Você é aquilo que você vibra. Você atrai iguais. Você vai atrair iguais. Pensamentos iguais se combinam, se intensificam. Então você vai atrair essas pessoas, esses seres. Então você é culpado pelo seu próprio ato dentro do mundo espiritual. Sim. Que doença que eles podem gerar? Nenhuma. Eles vão potencializar os seus vícios. Então se você fuma muito, você fuma um maço por dia, a tendência quando atrai esses seres do mundo espiritual é você ficar alimentando cada vez mais essas energias, porque eles se conectam à sua fragilidade. Se você fuma, qual é o seu ponto fraco? O seu pulmão. Eles vão se conectar ao seu pulmão e vão fazer com que o seu pulmão ele fique fraco cada vez mais e você começa a adoecer, porque você não vai ter ainda, vamos dizer assim, a resistência. Então pode entrar até em paranoia, porque quando envolve pulmão, dentro das terapias orientais, o pulmão envolve também critérios emocionais, sem dúvida nenhuma. Tá? Uma pessoa que tem problema respiratório, por exemplo, ela pode ter crises de agonia, ter crises de histeria. E assim, o que eu estou tratando nós estamos levando ao extremo. Primeiro, nós temos problemas físicos, emocionais e mentais. Depois disso, entra no critério espiritual. Então eu estou fazendo um cenário, worst case scenario, né? Um cenário completamente aleatório para você poder entender. Como é que eu posso trabalhar essas energias dos obsessores? Vou me desdobrar. Querido, desdobramento são conceitos, tudo que envolve desdobramento são conceitos muito complexos. Primeiro que para fazer desdobramento você tem que ser muito bom em projeção astral, você tem que ser muito bom como médium dentro de centro espírita e ter desenvolvido capacidades e habilidades muito boas. Não é qualquer um que faz desdobramento, até porque o cérebro engana, prega peças e você vai achar que você está fazendo desdobramento e na verdade você está sonhando e não adiantou em nada. Por que ao invés de ficar viajando na maionese e achando que não, eu vou fazer uma imersão no mundo espiritual, você não faz algo lúcido, real, palpável? Simples. De novo, existem grandes professores, grandes mestres, grandes religiões que ensinam todos esses processos. É só você abrir mão de quem você é hoje e tornar-se praticante dessas religiões. Eu vi muito disso, dessas questões de expurgar essas consciências, encaminhar essas consciências dentro do budismo. Mas não o budismo for fun,
Nós estamos falando de escolas antigas, escolas realmente do Theravada, Mahayana, Vajrayana, que ensinam esses processos de encaminhamento dessas consciências, cara. Criança aprende a fazer isso. Criança. Tá? Existem oferendas que são feitas, por exemplo, na Tailândia, para esses seres que são considerados como obsessores, os espíritos famintos e outros seres que são encaminhados. Sabe, quer dizer, vocês dificultam as coisas. As pessoas dificultam, querem fazer o caminho do achismo, ao invés do caminho palpável que funciona há 2.500 anos atrás. Se há 2.500 anos atrás já faziam essas práticas, pô, é porque funciona, cara. Sabe? É complicado. Então, assim, não inventem, não criem coisas que não existem. Raio de luz, coisas desse tipo. Procurem escolas que realmente, escolas, digo, religiões, que têm fundamento e que possam ensinar esses processos a vocês por meio claramente de devoção. Não adianta chegar lá e falar, eu quero aprender quanto custa. Você não vai. Você vai ter que se converter e aprender isso, tá? Funciona? Claro que funciona. Isso gera karma negativo? Ao contrário. Encaminhar a consciência desses seres é extremamente nobre. É você fazer benefício a todos os seres sencientes. Eu vou beneficiar todos os seres sencientes. Eu vou beneficiar todos aqueles que são necessitados e que precisam desse processo. No budismo, isso gera realmente uma energia muito boa a você como praticante e faz você adquirir méritos. Então, assim, não inventa, Renan. Vamos correr para coisas palpáveis, coisas reais, coisas que a gente possa pegar, sentir, fazer, exercer. É mais legal do que ficar achando que, vou fazer um desdobramento. Cara, você só vai acordar como um origami assim na cama, brincadeira, piadinha, Você só vai acordar todo funhanhado achando que você brigou com alguém no mundo espiritual. Na verdade, você brigou com você mesmo, né? Porque você não possui a capacidade para fazer isso, tá? Novamente, são raras as pessoas que conseguem fazer desdobramento, são raras as pessoas que não correm riscos durante esse processo que foi desenvolvido em centros espíritas, principalmente kardecista. De Umbanda não usa muito esse conceito, mas o kardecista tem as mesas de apometria lá e tudo mais, e fazem esses desdobramentos. Mas, de novo, é arriscado, somente pessoas qualificadas e que realmente têm respaldo pela casa é que podem fazer isso. Caso contrário, ninguém mais, tá? De novo, a gente tem que colocar o pé no chão, sem devaneios. Tem uma pessoa aqui que se identificou como AA. Tá bom. Oi, bom dia, Rodrigo. Tive uma dúvida sobre a questão de dízimos do budismo, que foi abordado no seu vídeo. Budismo não existe dízimo. Dízimo é um conceito da igreja, de dar 10%. Budismo não existe 10%. Tome cuidado com as palavras, tá? Vocês, assim, não agem de maneira correta ao fazer uma avaliação sobre como as religiões funcionam. Dízimo, dar 10%, só está ligado à Igreja Católica. Até mesmo dentro do judaísmo, quando passam as sacolinhas dentro das sinagogas, os valores são pré-determinados pelos rabinos. 500, 1.000, 1.500, 5.000, 10.000, 100.000 reais. Eu sei porque eu estava lá. No budismo você não faz dízimo, você faz oferenda, você doa qualquer valor que você quiser. É uma oferenda. Onde você fala que contribui com o templo, etc. Sim, eu contribuo com o templo. Eu estava frequentando o budismo, estava recebendo conhecimentos incríveis, estava gostando muito, até recebi um papel para começar a fazer as prostrações. Prostrações. Eu não sei qual tipo de budismo que você faz, mas sim, existem prostrações que são feitas. Porém, eu não trabalho e não podia ajudar financeiramente com o templo. Tudo bem. Eu senti uma vergonha imensa de estar lá recebendo conhecimento maravilhoso e não podendo ajudar de alguma forma a eles. Então eu resolvi abandonar o templo, o que foi o seu erro absurdo, até porque eu vou te ensinar o porquê, até arrumar um emprego e poder retribuir de alguma forma. Você acha que foi uma decisão tanto quanto extrema? Foi. Vamos lá. Quando você vai num templo budista Vajrayana, por exemplo, que é o que eu sigo, Mahayana acho que também tem, você vê uma comunidade budista trabalhando lá, chamado Sangha. Sangha é a comunidade que trabalha dentro de um templo budista e que prestam serviços. São pessoas que abriram mão de muitas coisas na vida, do samsara, de ter tudo isso aqui que eu tenho,
né, meios de comunicação, câmeras e tudo mais, para poder viver dentro de uma comunidade e prestar serviço. Se eu não tenho dinheiro, eu vou ajudar através de serviço. Eu tive contato com uma monja que ela falava o seguinte: existe um princípio chamado Tithe and Given, dar e receber. Se você tem dinheiro, juntou méritos para ter dinheiro, você vai até o templo budista e você faz todos os cursos, você dá as oferendas e tudo mais. É cobrado? Claro que é. Por quê? Existe conta de água, luz, estrutura, pagamento da terra, do IPTU, alvará para construção de templo. Tem gastos. Todo lugar tem gastos. A gente vive num mundo capitalista, tudo a gente paga. O templo precisa arrecadar recursos financeiros para poder ter suas atividades, ok? Para sustentar os lamas, para comprar comida, para comprar remédio caso precisem, coisas desse tipo. Construção de casas para que os lamas possam viver, um monte de coisa. Então, você faz uma oferenda e você mantém aquele templo ainda ativo. Eu faço mensalmente doações financeiras para o templo, tá? Prestar serviços. Quando a gente está inserido, por exemplo, num retiro, todo mundo tem que ajudar. Então eu já varri o templo de um chão, já varri o chão de um templo, tá? Por quê? Porque você está lá inserido na comunidade e você presta serviços também. Então, ao invés de você ter saído do templo, poderia ter chamado o lama responsável e ter falado: eu gostaria de continuar os ensinamentos, mas como moeda de troca eu gostaria de prestar serviços, seja na cozinha, seja na faxina, seja em guiar as pessoas que estão ali vendo o templo e que precisam de devida informação. Existem muitos aspectos que você poderia ajudar, ao invés de desistir. Existe uma ferramenta no mundo chamada diálogo. Quando você exerce o diálogo e você chega para um lama e conversa, tudo é explicado. Você exagerou, foi ao extremo, mas faz parte do seu critério. Às vezes as pessoas são assim, tá? O lama é de fácil acesso, basta você simplesmente conversar com ele e falar: oi, gostaria de conhecê-lo e conversar. Pronto, acabou. Johanna Mello. Olá, tio Spook. Uma vez você falou que deuses hindus são dualistas. São. Eles amam e odeiam. Se eu ouvir um mantra do Lord Ganesha e conseguir o que eu quero... Bom, vamos supor que você conseguiu o que você quer utilizando de técnicas e crenças de terceiros. Eu terei que ser devota a ele? Teoricamente, sim. É uma faca de dois, como diria, faca de dois legumes, né? Caso contrário, ele irá se voltar contra mim? Provavelmente. Você sabe o que Lord Ganesha é? Lord Ganesha, ou Ganesha, ele é a representação da abundância. Não é finanças, não é financeiro. Financeiro é uma outra deusa. É abundância. Você pode ter abundância de comida. Você pode ter abundância de doenças. Sabe, a gente tem um costume de prostituir os ensinamentos. Isso é um conceito ridículo colocado no nosso mundo capitalista. O Osho, por mais que as pessoas odeiem ele tinha um livro muito bom chamado A Semente da Mostarda. Nesse livro A Semente da Mostarda, ele fala exatamente isso. O Oriente ficou extremamente poderoso em termos de religião. O Ocidente ficou extremamente poderoso em grana, mas perdeu a fé. Chegou um momento que essas pessoas ficaram tão ricas que falaram: porra, tá faltando alguma coisa. Existiu um vazio existencial dentro dessas pessoas. O que elas foram? Para o Oriente e compraram a religião do outro. Mas elas compraram superficialmente. O Oriente nunca ia vender os seus segredos para o mundo capitalista. Então nós trouxemos conceitos deturpados e errados do Oriente. E algumas pessoas, claramente, quando os templos começaram a vir para cá, quando muitas escolas esotéricas de verdade, sérias, começaram a se alicerçar no Brasil, as pessoas começaram a questionar falando: porra, o que eu aprendi estava errado. Tava. Então, tem que tomar muito cuidado com esses conceitos, porque nós adoramos comprar idiotices.
Comprar a religião do outro é um erro absurdo, sabe? Tem pessoas que cultuam divindades dentro de casa e não têm a menor noção de quem elas são, a história delas, a fé e a devoção que um povo coloca, e você só utiliza aquelas ferramentas achando que você vai trazer benesse aos outros. Se você não pertence àquela religião, não prostitua. É sério mesmo, é sério. Não prostitua aquele conceito, não prostitua aquela fé. É feio, é mercantilismo, sabe? Eu abri mão de tudo para virar budista. Abri mão de tudo. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas na minha vida. Não é um exemplo para vocês. Vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem. O budismo foi a ferramenta que eu mais me encantei, que eu gostei bastante e que teve reflexos muito positivos para mim. Até me ajudou a sair dessa situação. Tá? Então assim, eu estudei o hinduísmo para saber que é muito complexo e que não é fácil utilizar-se da fé hindu. Tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. De toda forma, muito obrigado pelo seu trabalho. Você não tem ideia de quantas vidas são mudadas através de seus ensinamentos. Obrigado por não ter desistido do canal. Espero que ele seja muito reconhecido e valorizado no futuro. Mais ou menos. Abraços a você, aos universitários e a toda a família Spook Houses. Sabe, Johanna, o melhor reconhecimento que eu tenho, e honestamente, não é ter 100 milhões de inscritos. 100 milhões de inscritos é uma bagunça. Eu prefiro ter pessoas que sejam fiéis ao ensinamento e que entendam o Rodrigo lado humano, entendam o Rodrigo que passou por muitas religiões e que está ensinando o caminho das pedras para as pessoas, desmistificando as crenças, levando a espiritualidade mais leve, divertida, para a gente poder brincar, se divertir, do que ficar bitolando e ficar criando uma plataforma, sei lá, puramente comercial. Eu não vou dar cursos, eu não gosto dessas coisas. Eu acho que é mais legal a gente falar de experiências, contar histórias, mostrar caminhos, falar para as pessoas de uma maneira sobre busquem as suas experiências, busquem vocês as suas respostas da mesma maneira que eu adquiri as minhas. Vão atrás de suas vidas espirituais. Vão atrás das verdades que vocês precisam hoje. Isso é o mais legal. Poxa, tio Spook, eu quero saber sobre, sei lá, catolicismo. A gente tem playlists sobre catolicismo. A gente fala sobre a igreja. E aí, cabe a pessoa falar, eu vou fazer um juízo de valor. Existem pós e contras. Beleza. Que você entre no catolicismo sabendo pós e contras. Que você entre olhando e falando, eu sei os erros da igreja, bem como eu também sei as coisas boas que eu posso utilizar da igreja para constituir uma fé muito mais forte. Isso que é legal, sabe? Não é ficar criando uma falsa ilusão sobre as religiões, mas falar para vocês o que acontece. Centro espírita é a mesma coisa. Pô, o que tem de médium que escreve para mim falando, pô, meu centro espírita tá errando nisso, tá errando naquilo, eu vi isso, eu vi aquilo, tá errado. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. A religião e esse lado humano claramente entram em desequilíbrio. Às vezes a pessoa não está muito bem, não está legal, e aí quando vai trabalhar dentro do centro espírita, ela não se entrega, porque os problemas falam mais alto. Somos humanos. E as pessoas têm que entender, não existem superpoderes, existem habilidades, e essas habilidades têm seu preço. Tá? Então, temos que colocar o pé no chão. A gente vive num mundo que a gente está esperando um super-herói descer do céu e agir de uma maneira que vai salvar a humanidade. Isso não vai acontecer, tá? Mas é bom a gente poder buscar um alicerce dentro de uma fé que seja verdadeira e não uma falsa ilusão. Porque senão o tombo é maior e as decepções são piores. Ana Gisele, tio Spook, eu vejo todos os seus vídeos. Todos. Eu já vi você falando que existe um ser que fica no teto e pode causar problemas na lâmpada, certo? Não. Eu vou explicar. Nós aqui em casa trocamos a lâmpada há um mês e fica dando estalos, piscando, super estranho. O que eu faço? Procuro um eletricista ou um engenheiro. Eu vou explicar o porquê. Não. Vamos entender certos princípios. Primeira coisa. Toda casa tem um problema estrutural. Provavelmente. Vai passando os anos, as estruturas elas vão ruindo, insetos, ratos vão comendo os fios e tudo mais, tá? Pode ser milhões de aspectos.
Mas que seja, o desgaste da matéria acontece. Vamos procurar primeiro usar o bom senso. Antes de achar que tudo é espiritual, vamos buscar métodos tradicionais. Eu vou dar um exemplo. Há muito tempo atrás eu gravei um vídeo em que eu morava num apartamento pequeno, de 50 metros quadrados, em que a luz acendeu e piscou. Todo mundo falou, porra, é um espírito. Eu descobri que aquela lâmpada estava em curto, chamei um técnico, o técnico olhou e falou, isso aqui vai queimar. Porque era um disjuntor antigo, eu não lembro o nome do negócio, tinha um reator, sei lá, tinha um negócio no teto, uma lâmpada específica, e estava dando curto e aquilo poderia queimar. Troquei tudo aquilo e nunca mais deu problema. Ok. Num outro apartamento que eu morei, mesma coisa. Deu um curto sério na sala e a tomada, pum, explodiu. Explodiu. Pau! E ficou uma mancha preta na parede. Foi um obsessor? Chamei os técnicos avaliaram, falaram, cara, esses cabos estavam podres. Ponto. Resolvido o problema. Quando você chama esses técnicos, eles falam, eu não sei o que é, esse não sei o que é, aí abre margem para um questionamento. Por que uma energia de um espírito obsessor poderia causar um problema estrutural em um apartamento? Aí nós entramos em critérios que podem envolver princípios de energia. Então, novamente, excluindo todos os fatores palpáveis de chamar um eletricista, chamar um engenheiro, fazer uma avaliação do lugar, ver realmente o que pode estar acontecendo e nada resolvido, aí a gente realmente entra por outro critério. Seres do mundo espiritual, eles são muito percebidos pelo nosso próprio corpo de energia. Então, quando você está parado, você toma aquele arrepio, você fala, porra, alguma coisa passou por mim. Você sente aquilo. Ou aquele famoso problema à noite, né? Que quando você está dormindo, você sente aquelas energias ao seu redor e você não sabe o que é, entra na paralisia do sono e tudo mais. Pensa comigo. Esses seres do mundo espiritual, eles possuem um corpo de energia. Que a gente vê aqueles traços de ditos fantasmas. Aquilo lá é um corpo de energia. É como a consciência daquele ser se identifica depois da morte. Alguns ainda mantêm uma estrutura como eram em vidas, outros já mantêm uma estrutura completamente distorcida. Essa estrutura distorcida vai muito da consciência de cada ser, como ele se enxerga hoje. Só que ele vibra. Essa vibração, essa energia do mundo espiritual, que é percebida principalmente em centros espíritas, médiuns, pessoas sensitivas, videntes, conseguem identificar esses seres, eles possuem uma intensidade. Essa intensidade de vibração, ao entrar em contato com um corpo de energia real, como se fosse uma tomada, uma lâmpada ou mesmo uma televisão, pode gerar um conflito de energia. Fato esse, quando a gente faz os EVPs dentro de casa, o microfone ele está lá instalado para captar uma vibração. Quando esse ser se aproxima ou passa, o microfone ele capta um fator estático ou mesmo gera um pico de áudio sem o áudio. Como posso? Como o microfone pode ter registrado uma vibração passando por ele, mas sem emitir um áudio, sem emitir um som. Então, esse princípio de detecção de energia mostra que esses seres, eles possuem uma vibração. Essa vibração pode afetar uma energia do seu apartamento. De novo, desconsiderando todos os fatos palpáveis e reais, em que um engenheiro, um eletricista vão fazer um laudo de avaliação sobre toda a estrutura da sua casa. Desconsiderando que realmente não é um fator real desse tipo, aí podemos olhar sobre uma ótica espiritual. Tá? A gente sempre trabalha com essa questão de pé no chão. Vamos primeiro ver as causas físicas, para depois ver a parte espiritual. Não posso fazer uma avaliação espiritual para depois ver que era uma causa física. Não é assim que funciona. Vamos eliminar todas as
possibilidades palpáveis para depois entrar nesses critérios espirituais. Então, pode ser que, dependendo da energia desse ser, você venha a ter problemas dentro da sua casa. Pode ser que, tá? Porque cada caso é um caso, cada ambiente é um ambiente. Então eu não posso pré-estabelecer uma regra, tá bom? Gabriel Alves. Oi, gente. Tio Spook, você já fez diversos vídeos em que menciona formas pensamento. Sim. Minha pergunta é, se o canal do YouTube e mídias sociais pode afetar uma pessoa famosa por conta dessas formas pensamento? Não entendi muito a sua pergunta, mas eu vou te dar vários pontos de vista. Vamos supor que, sei lá, uma cantora famosa. Essa cantora famosa que tem 20 milhões de inscritos, sei lá, Lady Gaga, 20 milhões de inscritos. Você acha que ela que olha as redes sociais? Não. Provavelmente ela tem uma equipe de mídia, ela tem publicitários, ela tem milhões de pessoas que trabalham em prol da sua campanha. As formas de pensamento das mídias ou pessoas que utilizam as mídias sociais chegam nela? Não, não chegam. Porque vai ter sempre pessoas que vão responder os seus inscritos, ou tem muito canal por aí que caga para os inscritos, ninguém dá atenção, simplesmente o cara publica o vídeo e fodam-se. Tem. Então ele nem olha os comentários e nada vai afetar. Por quê? Porque ele não gera a ponta contrária da forma pensamento. Para eu receber essa forma pensamento, por exemplo, de um ataque, eu tenho que estar ciente do ataque. Nesse critério das mídias sociais. Se alguém me chama de bobo, se supor que você é bobo, eu nunca vou saber que ele me chama de bobo, porque eu não estou vendo os comentários. Então, eu não recebi um ataque. As mídias sociais, nesse critério, elas podem atenuar a pessoa de ficar sabendo desses ataques. A pessoa tem a vida dela normalmente, beleza? Elas servem como um atenuador. Agora, existem mídias sociais que são contratadas para atacar. A gente vê muito disso na política. Existem mídias sociais que criam fake news e que ficam atacando uns aos outros. E isso gera uma forma de pensamento numa avalanche. Então você tem ataques de todos os lados de mídias sociais. Um ataca o outro, um vai e tenta destruir a imagem do outro publicamente. E fica essa balbúrdia como uma bagunça. E as formas de pensamento ficam comendo soltas, tá? Então, assim, existem formas e formas de ver. Você nunca vai saber das ofensas se você não assiste e não acompanha os comentários, tá? Existem comentários que são preconceituosos, racistas, homofóbicos, pessoas escrotas que utilizam a internet para agir dessa maneira, pessoas infelizes que utilizam a internet dessa maneira, sabe? Quer dizer, pessoas que não têm mais nada na vida a não ser propagar o ódio. E aí afeta a vida do próximo, simplesmente por diversão, for fun e curtição. É triste, mas é uma realidade. É uma realidade, tá? A gente já viu isso aqui também, tá? Olha, gente, eu vou pedir desculpa. Minha garganta tá bem atacada, eu não vou conseguir terminar esse Spook Responde falando mais. Foram 40 minutos, peço desculpas, tá? A gente vai deixar as perguntas para a próxima vez. Eu sinto muito, eu estou ainda disposto pelo Covid. Estou fazendo um grande esforço aqui para continuar o conteúdo do canal e trazer mais e mais informações para vocês, tá? Agradeço de coração a todos vocês que têm acompanhado o canal, que gostam do conteúdo, que estão sempre aqui conosco. Muito obrigado de coração. Obrigado a todos que realmente me desejaram votos de melhora. Eu agradeço de coração. Bom, como recados finais. Todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu trabalho com técnicas licenciadas nacionais e internacionalmente, com o intuito de complementar a medicina. Complementar, ok? Nós complementamos toda a medicina no sentido de utilizar de técnicas alternativas para serem elementos facilitadores para poder tratar problemas físicos, emocionais e mentais. Além disso, entramos em critérios de espiritualidade, as análises de casa e as limpezas de casa.
São esses os únicos serviços que nós prestamos, prestem bem atenção. Para aqueles que querem solicitar esses serviços, vocês devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Limpeza com Z. Sério mesmo, tá, gente? limpezadecasas@gmail.com, onde serão passados todos os valores, os orçamentos, tudo para vocês. Claramente, lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado por eu ser um profissional de terapias alternativas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal e doa R$8, que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. E o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo. É só você copiar esse link, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você puder. E por último, nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.